Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho falar a respeito de A Irmã Menor, um retrato de Silvina Ocampo escrito por Mariana Henriques. Por que eu cheguei a este livro? Em primeiro lugar, porque eu gosto bastante da Mariana Henriques. A Mariana Henriques é uma grande escritora argentina contemporânea. Dela eu já li este livraço aqui, esse calhamaço, Nossa Parte de Noite. Tem vídeo aqui no canal, inclusive é um ótimo livro para se ler em outubro, que é o mês do horror. E eu também tenho muito interesse em conhecer mais a respeito da Silvina Ocampo, uma escritora argentina muito célebre também, mas de uma geração anterior, e que eu ainda não li, mas vou ler. Então, esse livro foi uma ótima pedida. Nesse formato, que é um formato de perfil, ou seja, a gente não tem uma biografia aqui estrito senso, contando cada detalhe, desde o dia em que a Silvina nasceu até chegar ao dia em que ela faleceu. Não, a gente tem um apanhado dos principais lances da vida, nem sempre apresentados numa ordem rigorosamente cronológica, e com isso a gente fica tendo um panorama geral da vida e da obra da escritora. Esse vídeo é especial, inclusive, nesse canal, porque lá no meu clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro, em outubro e novembro de 2023, nós estamos lendo este livro aqui da Silvina Ocampo. Sim, este é um dos livros da Silvina Ocampo publicados no Brasil, que é A Fúria. E ao lado dele a gente está lendo A Espanhola e Inglesa, do Cervantes, em novembro, e Medeia, do Eurípides, em outubro. Portanto, fica o convite para que você se junte a nós e faça essa leitura conjunta lá no clube. E se você está vendo este vídeo lá no futuro, você pode também entrar no clube para ter acesso aos conteúdos exclusivos produzidos a partir dessas leituras, bem como a outros conteúdos exclusivos produzidos no passado. Todas as referências vão estar aqui embaixo, assim como o link para o livro na Amazon. Comprando pela Amazon, você colabora com o canal. Pois bem, quem é a Silvina Ocampo? Por que ela é importante? Por que a sua literatura é interessante? Por que a sua vida também é igualmente interessante? A Silvina Ocampo é chamada aqui no título de A Irmã Menor porque ela nasce numa família argentina, a família dos Ocampo, como a sexta de uma série de 6 irmãs, ou seja, ela é a caçula. Nas palavras dela, a etc. da família. Então, quando ela nasce, todas as outras irmãs têm, às vezes, diferenças de idade muito grandes. Inclusive a sua irmã Vitória, que era mais velha e que também se tornou uma intelectual na Argentina muito proeminente. Essa família dos Ocampo é uma família riquíssima, daquelas proprietárias de terra na Argentina que tem muito dinheiro. De modo que a Silvina Ocampo nasce em berço de ouro e cresce com todos os privilégios e possibilidades que essa posição social poderia conferir. E ela e a irmã, a Vitória, têm uma educação assim de primeiríssimo nível, aquela educação europeia da época do mais alto nível, de modo que elas se tornam referências intelectuais logo de cara. Essa família era tão rica, para vocês terem uma ideia, existe uma anedota contada aqui, mas que é verdadeira, de que quando a família ia para a Europa, né, ia a criadagem, um monte de gente, tudo de navio, eles colocavam 2 vacas no navio para que as meninas pudessem beber leite fresco. Existia toda uma vila lá na Argentina, acho que num balneário, em que a cada quarteirão, assim, ou cada metade de um quarteirão, era a propriedade de veraneio de uma das filhas. Então havia a Vila Silvina, a Vila Vitória e por aí vai. A Silvina Ocampo nasce nesse ambiente privilegiado. Ela tem uma irmã que é mais próxima dela de idade, a Clara. Entretanto, essa irmã falece e isso vai marcar muito a Silvina. A Silvina também era afeiçoada a certos criados e quando a sua irmã Vitória se casa e vai para a Europa, ela leva esses criados com ela. Isso causa já na Silvina uma certa animosidade em relação à Vitória, porque ela tinha tirado justamente essas pessoas que eram tão queridas dela. A Silvina tem uma personalidade um pouco diferente, que lá na vida adulta vai aflorar e se manifestar ainda mais, comportamentos um pouco peculiares. E num primeiro momento ela se dedica principalmente às artes plásticas. Ela desenha e pinta muito bem e por isso ela vai para Paris. E em Paris ela faz aulas, tem contato com nomes proeminentes como Georges de Chirico, como Fernand Léger, que era próximo ao Le Corbusier.
No entanto, essa veia artística da Silvina não vai assim avançar tanto, porque logo ela vai acabar se voltando para a literatura. Quando a Silvina já está ali na fase adulta, ela começa aquela série de relações pelas quais nós conhecemos ela muito bem, a começar pelo casamento com o outro escritor argentino proeminente, o Adolfo Bioy Casares. O Adolfo Bioy Casares, assim como a Silvina, era um homem de uma família muito rica, muito tradicional na Argentina, que já era inclusive próxima da família da Silvina. O Adolfo Bioy Casares sempre foi um homem muito bonito, muito distinto, muito sedutor e um galinha de primeira ordem. Ele era um galinha antes de casar com a Silvina, continuou um galinha no casamento e depois da morte da Silvina. Entretanto, enfim, eles tiveram um casamento de vida inteira, um casamento meio louco, a gente vai falar mais sobre ele, mas um casamento de vida inteira. E dentro desse círculo, né, que se expandia agora já com o casal, existe a figura mais proeminente ainda do Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges era amicíssimo, torna-se, né, amicíssimo do Adolfo Bioy Casares. O Jorge Luiz Borges vinha de uma família tradicional também da Argentina, mas certamente muito mais empobrecida do que as famílias dos dois. O Jorge Luiz Borges era tão próximo da família, a tal ponto que ele frequentava a casa dos Bioy, a Silvina e o Bioy, todos os dias. Ele jantava lá quase todos os dias. Então, a maior parte da vida da Silvina foi passada tendo contato diário com Borges. E ali o Borges e o Bioy escreveram muita coisa junto. Existe todo um livro que a Companhia das Letras acaba de lançar com a obra deles em colaboração. Mas ele também fez uma colaboração com a Silvina na Antologia de Literatura Fantástica. A Silvina fez colaboração com o Bioy e por aí vai. Ou seja, era um ambiente intelectualmente muito fértil. Apesar de que o Borges, óbvio, convivia, né, tanto assim com a Silvina, mas sempre foi muito mais próximo do Bioy. Teve um momento em que a Silvina se distancia do Borges e eles voltam a ter um contato assim mais íntimo mesmo, só quando ele passa a ajudá-la com a tradução dos contos dela, com a tradução de uns poemas da Emily Dickinson, que era um assunto que, enfim, junta os dois novamente. Então a Silvina vive em meio a um marido que é um escritor proeminente, o marido desse amigo e alguém que é dentro da sua casa, que é um escritor mais proeminente ainda, e ela tem essa irmã, que eu já mencionei antes, que é a Vitória Ocampo, que é alguém muito proeminente também, talvez menos para nós brasileiros, mas não menos para os argentinos. Por quê? Essa Vitória Ocampo, sendo essa mulher tão rica, tão cheia de conhecimentos, tão vanguardista, ela cria na Argentina uma revista chamada Sur. E essa revista chamada Sur, ela meio que estabelece um movimento artístico e literário que é assim a ponta de lança da cultura na Argentina. E ali muito da cultura e das artes se articula, seja para perfilhar as linhas adotadas pela Vitória, seja para se opor a elas, mas de todo modo ela era um ponto catalisador. No entanto, o Borges, o Bioy e também a Silvina não vão ter um relacionamento muito tranquilo com as linhas adotadas pela Vitória e vão muitas vezes divergir delas. Esse casamento não chegou a ter filhos naturais, justamente porque a Silvina parece não podia ter filhos. Entretanto, eles tiveram uma filha que era uma filha natural do Bioy com uma amante, mas era filha meio que adotiva da Silvina. Como que funcionou isso? Silvina não podia ter filhos, o Bioy tinha essa amante, combinaram com essa amante que ela seria meio que uma barriga de aluguel e a menina depois seria filha do casal oficial. Fizeram isso, foram para um outro país, ou seriam possíveis os trâmites para que tudo isso acontecesse, e eles adotaram essa menina, a Marta, e a Marta passou a ser filha de Silvina, parece que uma filha bem querida, ela deu netos a Silvina gostava muito de ser avó e gostava muito desses netos, e eles tiveram esse relacionamento. E o Bioy traiu ela o tempo todo. Aparecia que era um relacionamento aberto, porque ela sabia disso. Só que assim, ela também teria certa liberdade, mas não necessariamente exerceu essa liberdade.
E ela sofreu muito, a Mariana Henriques chega a declarar isso, principalmente assim, mais pro fim da vida, né, da metade pra frente, com essa história do Bioy, que o Bioy não se cansava, o homem era assim, insaciável. E ele era, tipo assim, um garinha declarado, porque depois que a Silvina morre, se bobear até antes, ele escreve livros biográficos. E assim, ele conta todos os casos na cara dura. Um desses casos é o caso que ele teve com uma escritora mexicana muito célebre, esposa de um Nobel da literatura, que era a Helena Garro, esposa do Otávio Paz. E essa Helena Garro, pra vocês terem uma ideia, tem uma anedota aqui que é deliciosa. A Helena Garro decide ir pra França. Tá lá no México, pensa, México, decide ir pra França. Só que não tem quem cuide dos gatos dela. Aí ela manda os gatos para a Argentina para que o Bioy e a Silvina, por tabela, possam cuidar deles. Pensam assim, né? Que opulência tudo isso, né? A distância entre esses países. Esses gatos chegam lá, a Silvina tá pé da vida. Só sei que no final das contas a Silvina consome com esses gatos, manda eles pro abrigo e a Helena Garro nunca mais viu esses gatos na vida dela. A vida da Silvina e do Bioy, para além desse relacionamento aberto, sempre esteve muito conectada a alguns mitos e fofocas sobre a sexualidade de ambos, principalmente da Silvina. No seguinte sentido: existe um rumor, segundo a Mariana Henriques aqui, difícil de comprovar com certeza, de que a Silvina Ocampo primeiro teria se relacionado com a mãe do Bioy, num relacionamento lésbico. E justamente num determinado momento, para esconder isso, ela se casa com o Bioy. Tipo, a mãe do Bioy fala: meu filho, vai lá, se casa com ela para abafar o caso. Uma coisa que sempre levou a essa convicção é de que a Silvina se recusava a falar sobre como ela conheceu o Bioy, se ela nunca precisava. Dizia que as famílias sempre se conheceram, etc., mas nunca dizia exatamente como aconteceu. Outra questão é a de uma sobrinha da Silvina, a tal da Genka ou Genka, que era um pouco mais nova, mas enfim, né, uma jovem adulta, que teria sido, assim, amante tanto da Silvina, né, a sua tia, quanto do próprio Bioy. E isso teria causado um certo alvoroço na família e principalmente estremecido as relações da Silvina com a Vitória Ocampo, porque a Vitória Ocampo não aprovava isso de jeito nenhum. Assim, a Genka tinha consentimento nessa história, a Mariana Henriques nos fala aqui. Mas enfim, era uma configuração bem estranha. Sempre foi especulado se a Silvina era lésbica ou bissexual. E a ela foi atribuído também um romance com a grande poeta argentina Alejandra Pizarnik. A Mariana Henriques dedica toda uma seção do livro a explorar esse assunto e ela chega à conclusão de que talvez não tenha tido esse romance não, porque a Alejandra Pizarnik parece era muito assim expansiva. Ela sim talvez quisesse ter esse romance, mas não necessariamente encontrou correspondência da Silvina Ocampo, que só manteve uma certa amizade. Já falou tanto da vida dela, certos incidentes, certas peculiaridades, mas o que isso quer dizer e o que isso tem a ver com a sua obra? Muita coisa. A obra da Silvina Ocampo é muito marcada por essa vida excêntrica, diferente. Uma vida em que ela esteve no segundo plano, né? Pensem, Borges, Bioy, Vitória, todas figuras que estão mais em evidência, pelo menos naquela época, do que Silvina. Na segunda Mariana Henriques, ela meio que escolheu estar em segundo plano. É como se ela pudesse observar melhor as coisas e criar com maior liberdade nesse segundo plano. E desde criança a Silvina sempre foi muito excêntrica, meio afeita a alguns comportamentos e observações desconcertantes, insólitas. Quando ela era criança, ela era fascinada pelos pobres, pelos mendigos. Ela adorava estar em contato com os mendigos, que eram tão diferentes dela. Mas ela tinha uma certa crueldade infantil. Porque, por exemplo, ela não gostava de nada que tivesse nata, né? A nata do leite. Então ela se divertia em entregar aos mendigos ou até a outras pessoas
biscoito de nata, leite com nata e observar como essas pessoas ingeriam a nata que ela detestava. Ela tinha um certo prazer sádico nesse comportamento. Teve um episódio que eu acho que é bem interessante para dizer como que a Silvina depois se construiu como escritora, que é o de que havia um mordomo com um comportamento meio errático que ia para o banheiro da casa e sumia nesse banheiro. E aí um certo dia a Silvina, às vésperas da sua primeira comunhão, chegou nesse banheiro e ficou olhando pela fechadura e vendo o que o mordomo estava fazendo lá. Ela considera que por conta disso ela foi comungar no outro dia em pecado mortal. Mas ela também declara que em pecado mortal ela continuou o resto da vida. O que quer dizer ali que houve uma iniciação um pouco insólita à sexualidade e que isso a marcou e tornou ela uma outsider. Existe também uma fascinação da Silvina Ocampo pela casa, pelos objetos que se acumulam, por esse inventário das coisas que estão ao redor. E aqui é interessante notar que quando a Silvina se casou com o Bioy, eles foram morar numa fazenda. Mas depois de alguns anos nessa fazenda, que foram anos muito proveitosos, eles foram para Buenos Aires e moravam num prédio que era só da família da Silvina, cada uma tinha um apartamento gigante. E aí esse apartamento, ele assim foi se deteriorando ao longo dos anos. A Silvina não tomava atitude, porque ela também não gostava que entrassem na casa dela, que fizessem nada lá. Enfim, era aquele mausoléu praticamente, né? Um negócio assim, cheio de infiltrações, mas ao mesmo tempo com um ar grandioso. O que traz um pouco do clima da literatura dela. A literatura da Silvina, então, vai trazer essa questão das crianças, de certa sordidez das crianças, a questão da casa, da exploração da casa como refúgio, da casa como um lugar onde muitas coisas acontecem. E ela vai também trazer esse acúmulo de objetos, esse acúmulo de coisas, sempre num recorte insólito, num recorte assim que é muito peculiar e que representa muito isso da Silvina num canto pregando peças nas pessoas e observando assim com um olhar sádico como elas se comportam nessa situação. Talvez essa fosse uma descrição preliminar muito interessante da literatura da Silvina. A Silvina, ela escreveu, como vários escritores latino-americanos, principalmente contos, mas ela também tinha uma poesia, segundo a Mariana Henriques, uma poesia até bem formal, bem diferente da sua prosa. E existe um romance dela que foi publicado póstumamente. Aqui no Brasil nós temos A Fúria, que foi o seu terceiro livro, realmente considerado um de seus mais importantes. E depois nós temos As Convidadas, que na linha cronológica das obras da Silvina é o livro que vem depois. Mas não são só esses, existem vários outros que ainda não foram publicados por aqui. Justamente porque a Silvina viveu nesse segundo plano, existe um atraso na recepção da sua obra. Não que ela não fosse conhecida, lida e conhecida principalmente da crítica na sua época, até porque essa proximidade com figuras tão célebres trazia algum holofote. Mas ela realmente só vai ser descoberta e se tornar uma queridinha dos leitores da crítica e da academia depois que ela falece ali nos anos 90. E depois disso, então, ela se torna essa queridinha, é muito estudada, e existe um testamenteiro que parece cuida muito bem da sua obra e começa a descobrir papéis nunca antes publicados, e com isso vão surgindo inéditos. Existem inúmeras anedotas rondando a Silvina, cada um tinha uma história para contar de um acontecimento insólito. Era aquela pessoa que, se você fosse na casa dela, de tudo podia acontecer, então era sempre uma surpresa. E é interessante notar os gostos da Silvina Ocampo. Por exemplo, em determinado trecho é dito que em música ela gostava de Tina Turner, por conta inclusive da sua filha Marta, que na época era mais jovem, curtia Tina Turner e ela gostava também. A Silvina Ocampo, ela admirava Cortázar, né? Talvez dos três, Bioy, Borges, Silvina, ela
fosse a que mais declaradamente apreciasse a literatura do Júlio Cortázar. E existe também um conto aqui de A Fúria, que eu até anotei o nome para que a gente preste atenção, que o Cortázar gostava especialmente. Se chama A Casa de Açúcar. Ela também gostava de Clarice Lispector e chegou a ter um contato, pelo menos por correspondência, com Clarice. Existem aqui umas dicas de escrita da Silvina Ocampo que para mim são assim deliciosas. Ela gostava muito de jornal e ela achava que a forma como o jornal e as manchetes eram escritas era uma verdadeira aula de literatura. Vejam só esse trecho. Ela era leitora assídua do jornal vespertino La Razón, cuja chegada esperávamos impacientes para ir direto às notícias policiais. Saboreava avidamente os eufemismos comuns na época. Brutal defloração ou inclassificável atentado para estupro, moral para homossexual, mulher de vida fácil para sexualmente ativa. Citava como exemplos de economia narrativa e elipse os subtítulos das manchetes. Por exemplo, debaixo de massacre em aniversário, lia-se: Vicente não quis abrir a garrafa de cidra. 2 mortos, 7 feridos. É maravilhoso isso. Massacre no aniversário. Vicente não quis abrir a garrafa de cidra, 2 mortos, 7 feridos. Não é delicioso mesmo como isso é escrito? Pois ela encontrava valor nisso e um valor literário que, de certo modo, vai para a sua literatura também. Um último ponto que eu acho importante mencionar é que tanto Silvina quanto Bioy e Borges e Cortázar também viveram num momento da Argentina em que talvez o principal acontecimento político tenha sido o peronismo. Foi o acontecimento político que mais os marcou. E eles eram muito visceralmente contra o peronismo. Inclusive, existe um conto da Silvina aqui em As Convidadas a respeito do corpo de Evita Peron, assim como existe o conto do Borges, um texto do Cortázar, e acho inclusive que um conto do Bioy também. Por fim, eu encerro este vídeo lendo um trechinho aqui muito curto, em que a Mariana Enríquez vai falar um pouco do que representam essas crianças que eu já mencionei na obra da Silvina Ocampo. E com esse trecho eu renovo o meu convite para que vocês se somem a nós e venham ler A Fúria nesses meses de outubro e novembro. Ainda dá tempo, vai ser tranquilo e eu tenho certeza que já tendo essas pistas de como será a obra da Silvina, a leitura efetiva será ainda melhor. Página 13. Grande parte da literatura de Silvina Ocampo parece contida ali, na infância, nas dependências de serviço. Dali parecem surgir seus contos protagonizados por crianças cruéis, crianças assassinas, crianças assassinadas, crianças abusadas, crianças pirômanas, crianças perversas, crianças que não querem crescer, crianças que nascem velhas, crianças bruxas, crianças videntes. Seus contos protagonizados por cabeleireiras, costureiras, preceptoras, clarividentes, corcundas, cachorros, embalsamados, passadeiras. Está aí o clima do que nós vamos encontrar. Um abraço, até mais.